A sua paixão pela música era notória e aquilo que era um simples ato de uma adolescente em fazer vários covers resultou em algo bem maior. Essa é a Soraya Ramos. E assim está começando o primeiro episódio da série Conhecendo Famosos dos Países Africanos de língua oficial portuguesa. Eu sou James Zacarias e você seja bem-vindo ao canal Massoko. E como de costume, já vai deixar o seu like. E caso seja novo por aqui, agradeceremos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando no sino das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal. E vamos ao conteúdo do vídeo. Você já ouviu falar da Soraya Ramos? O nosso amor é muito antigo, está fora de bem, mas hora de hoje da gostam, vamos desafiar, vamos Antes da colaboração com os Calemas, Preto Show, C4 Pedro, Ludmilla e muitos outros artistas de grande porte, era apenas Soraya Ramos e o seu irmão Lisandro Cushi. Certamente, Soraya é de origem cabo-verdiana, porém, nasceu em Portugal, onde residiu até os seus 3 anos de idade. Com a sua família parte rumo à França e mais tarde para a Suíça, onde permaneceu durante alguns anos. Desde a sua idade sente uma enorme ligação com a música e começa a partilhar a sua paixão com seu irmão Lisandro Cushi. Com o apoio da sua família, Soraya altera o seu caminho que traçava e se inscreve em 2009 no concurso Vozes da Diáspora. Entre muitos candidatos da comunidade dos países de língua portuguesa, ela fica em 4º lugar. A sua persistência e a sua determinação levaram-na a conquistar o 1º lugar no ano seguinte. A sua paixão pela música era notória, o que fez com que ela conquistasse corações e seguidores através dos seus covers postados no YouTube de vários artistas. E essa projeção levou-lhe a um convite do artista C4 Pedro, que a levou a interpretar o tema Botemel no incrível palco Zenith em Paris para mais de 10.000 pessoas. O seu talento gerou vários featuring com vários artistas, como o caso de NJ Monster e muitos outros. Em 2014, Soraya consolida mais sua posição, revelando-se ao público com seu EP Um Pouco de Mim, tema que logo se revelou com um hit, seguido do tema Diz-me, que conta com alguns milhões de visualizações no YouTube, e assim confirmando seu estilo e a sua identidade enquanto cantora profissional. Porém, foi em 2017 que deu o grande salto da sua carreira, assinando com a Classic, responsável pelos maiores hits dos palopes do mercado. Desde daí tem vindo a se preparar novos trabalhos para responder à expectativa do público que a segue, não só pela sua voz e seu talento, mas também pela mensagem que ela consegue transmitir através das suas canções. E assim foi mais um episódio aqui do canal da história da Soraya Ramos. E esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, pessoal. Comente aí embaixo nos comentários e nos diga o que você achou do vídeo. E caso tenha gostado, já vai deixar o seu like. Caso seja novo por aqui, agradeceremos bastante o seu apoio, se inscrevendo no canal e ativando no sino das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal. E tchau, até no próximo vídeo. Aquele abraço. Doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave.